Essa semana eu fiz um post lá na TH, né? Quem acompanha a gente sabe que eu fiz um post lá na TH, falando da questão do não descendente, né? Da pessoa que é não descendente, é casada com descendente, ou descendente, marido, mulher, whatever. Chega e fala assim: eu vou tirar seu visto. Eu vou arrancar seu visto e você vai ficar sem visto, porque eu vou arrancar, inclusive, eu vou arrancar meu filho de você, e aí eu vou te mandar embora. E você vai embora sem a criança e sem o visto. Aí eu fiz um post falando exatamente sobre isso, que não é possível arrancar um visto que é dado, tá? Então, ou seja, se a imigração já te concedeu um visto de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, não tem como eles arrancarem esse visto de você. Falar assim, não, acabou, você não tem mais visto, acabou. Tá? Isso não acontece. Isso daí não é uma dúvida, não é uma brincadeira, isso daí é uma certeza, isso daí eu não tirei. A fonte não são as vozes da minha cabeça, tá? Isso daí está até tem lá no site da imigração, vocês podem olhar, podem verificar, e é isso, apenas isso, tá? Só que sempre vem os mimimi, né? Sempre vem os burburinhos, Aí chegou o pessoal falando assim, que já viu uma pessoa que, inclusive, né, esse caso, um caso muito parecido aconteceu com a gente, né, Natália? Veio uma pessoa falando assim, tinha um japonês que era casado com uma filipina, e aí eles se separaram, o japonês foi até a imigração e falou para a imigração, falou, olha, eu me separei dessa filipina, e eu não vou me responsabilizar mais por ela. Eu não vou ser o roxonin dela, não me responsabilizo por nada que ela fizer dentro do país. Aí a imigração, assim, segundo o relato, tá? Segundo a história dessa pessoa, a, a, a imigração chegou, foi lá e deu 6 meses de visto para a Filipina, sendo que ela tinha 1 ano, 6 meses de visto. Né? E aí falou assim, não, porque aí eles arrancaram o visto, né? Aí eu fui obrigada a responder para a pessoa que, não, eles não arrancaram o visto, eles diminuíram o tempo de visto e isso pode ser feito. Eu nunca disse que diminuir o tempo de visto não pode ser feito. Isso pode, tá? Ou seja, se você é casado, quando você se separa, isso você sendo o descendente, sendo o não descendente, é obrigatório que você notifique a imigração de que você se separou. Quando você não faz isso, a imigração pode sim te chamar e diminuir o tempo do seu visto, exatamente por você não ter notificado. Quando você notifica, por exemplo, olha, eu me separei, você não, brasileiro puro, né, o não descendente, separou do descendente, o não descendente, vai até a imigração, notifica que você se separou. A imigração vai te questionar: você tem um roxonim para apresentar? Se você tiver um roxonim para apresentar, não muda nada do tempo do seu visto. Se você tiver 1 ano, você continua com 1 ano de visto. Agora, se você não notifica e você deixa o descendente notificar, pronto, tempo de visto diminuído porque você não apresentou um roxonim. Acabou, simplesmente isso. Tá? Provavelmente no caso dessa filipina, o que acontece? Eu acredito que ela tinha pouquíssimo tempo de Japão. Quando você tem menos de 5 anos de Japão, não tem como recorrer um visto seu. Tá? Então, assim, se você tiver menos tempo do que isso, não tem como. Você vai falar assim para eles o quê? Ai, nossa, Você está há 2 anos aqui no Japão, você vai falar assim, nossa, eu estou super adaptada ao país, eu não consigo retornar para o meu país. Não é uma desculpa que você usa, não tem como. Agora, é considerado que se você estiver há 5 anos no Japão, se você retornar para o seu país, você já vai ter prejuízos no momento que você retornar para o seu país. Então, assim, talvez você não consiga um emprego, talvez você não consiga retornar para casa onde você morava, com seus familiares, etc. Porque muita coisa pode mudar nesses 5 anos. Então, por isso que eles consideram, mas assim, não é para todas as pessoas, eles consideram algumas pessoas. O ideal é que essas pessoas que querem solicitar o visto aqui, que são não descendentes, que elas tenham vínculos com o país. Como que você cria um vínculo com o país? Se você, por exemplo, cria um filho seu com um descendente, então você já tem um vínculo com o país. Né? Ou se de repente, até mesmo assim, tem boas experiências de pessoas que têm 5 anos aqui e sabem falar muito bem o japonês, que elas mesmas se apresentam na imigração. Então, assim, a imigração, ela vai avaliar isso. E o que a gente precisa lembrar sempre é que quem avalia o seu processo na imigração é um ser humano. E esse ser humano quer ouvir de você.
tudo que você tem para falar. Ele quer saber de você. Só que, claro, ele não vai sentar com uma pessoa e vai ficar ali, ô, meu filho, conta a sua história, o que que aconteceu no seu relacionamento, por que que vocês terminaram? Não, você tem que trazer isso através de cartas, trazer isso através de provas. Quanto mais provas você tiver, a chance de que você fique no país é cada vez maior. Então, quanto mais bonita a sua história for, melhor para que você fique. E uma pessoa que tem interesse de ficar no Japão, o mínimo que ela deve fazer é pagar os impostos dela, é o mínimo necessário, que ela tenha renda e que ela saiba falar japonês. Então, se você fala, nossa, eu amo o Japão, então você tem que amar de fato. Você tem que apresentar coisas que façam, que provem que você ama esse país. Eu sei que esse pensamento que eu estou trazendo para vocês é um pouco pesado, é um pouco cruel, com certeza, mas essa é a realidade.